Apocalipse capítulo 5. O livro e o cordeiro. Uma na mão direita daquele que estava sentado no trono. Eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. 2. Vi também um anjo forte, que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. 4. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, ou de ver o que lá estava escrito. 5. Então um dos líderes me disse: não chore. Olhe. O leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. 6. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. 8. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. 9. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos. Pois foste morto na cruz, e, por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. 10. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. 11. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes. 12. E cantavam com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. 13. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: ao que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. 14. Os 4 seres respondiam: amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Ezequiel capítulo 39. A derrota de Gog. O Senhor Deus disse: homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, e diga-lhe que estou contra ele. 2. Eu o farei virar para outra direção e o guiarei do norte distante até que chegue às montanhas de Israel. 3. Aí arrancarei o arco da mão esquerda dele, e as flechas da mão direita. 4. Gog e o seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. 5. Eles cairão mortos em campo aberto. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. 6. Começarei um incêndio na terra de Magog e no litoral, onde o povo vive seguro, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. 7. Farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome e nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus Santo de Israel. 8. O Senhor Deus disse: o dia do qual eu falei vai chegar mesmo. 9. O povo que vive nas cidades de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas, para fazer fogo com elas. E durante 7 anos acenderão fogo com os escudos, arcos, flechas, porretes e lanças. 10. Não terão de ajuntar lenha nos campos, nem de cortar árvores na floresta, pois terão as armas abandonadas para queimar. Eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que os roubaram e tirarão as suas coisas. O Senhor Deus está falando. O sepultamento de Gog. 11. O Senhor disse: quando tudo isso acontecer, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado em Israel, no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará parar os que passarem por ali. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e o vale será chamado de Vale do Exército de Gog. 12. Os israelitas levarão 7 meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra.
13 Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los e, por causa disso, receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. 14 Depois de passarem esses 7 meses, serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país a fim de achar e sepultar os corpos que ficaram no chão. Assim eles deixarão a terra pura. 15 Andarão pelo país e, toda vez que encontrarem um osso humano, porão um sinal ao lado até que os coveiros cheguem e sepultem o osso no vale do exército de Gog. 16 Haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército. E assim a terra ficará pura de novo. 17 O Senhor Deus me disse o seguinte: Homem mortal, chame todas as aves e animais para que venham de toda parte e comam o sacrifício que estou preparando para eles. Será uma grande festa nas montanhas de Israel, onde as aves e os animais poderão comer carne e beber sangue. 18 Eles comerão a carne dos soldados e beberão o sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos como se fossem carneiros, carneirinhos, bodes ou bois gordos. 19 Quando eu matar essa gente como se fossem sacrifícios, as aves e os animais comerão gordura até não quererem mais e beberão sangue até ficarem bêbados. 20 Sentados à minha mesa, eles comerão à vontade a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, dos soldados e dos guerreiros. Eu, o Senhor Deus, estou falando. Um novo começo para Israel. 21 O Senhor disse: Eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. 22 Daquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus. 23 E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem e os matassem na guerra. 24 Eu os tratei de acordo com o que as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam e me afastei deles. 25 O Senhor Deus disse: Agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel, e farei com que prosperem de novo. E protegerei o meu santo nome. 26 Quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-los, aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído. 27 Para mostrar a muitas nações que eu sou santo, eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. 28 Então o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os levei presos para fora do seu país e agora os ajuntei e trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. 29 Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 40. A visão do futuro templo. Ezequiel é levado a Jerusalém. O que vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia, senti a presença poderosa do Senhor. 2 Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente, vi um grupo de prédios que pareciam uma cidade. 3 Ele me levou mais para perto, e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé, junto ao lado do portão, e segurava uma fita de medir, feita de linho, e uma vara de medir. 4 Ele me disse: Homem mortal, olhe bem. Escute com cuidado e preste bem atenção em tudo que lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. O portão do leste. 5 Vi um templo, que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara de medir, que tinha 3 metros de comprimento, e mediu a muralha. A altura era de 3 metros, e a grossura também. 6 Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto, mediu a entrada. Tinha 3 metros de extensão. 7 Adiante havia uma passagem, com 3 salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e média 3 metros de cada lado, e as paredes entre elas tinha 2,5 metros. Depois das salas havia uma passagem de 3 metros de comprimento, que dava para um salão que ficava em frente do templo. 8, 9 Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão.
O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo, e no seu fim as paredes tinham 1 metro de grossura. 10 essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho, e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. 11 Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão, e era de 6,5 metros, e o espaço entre os portões, quando abertos, era de 5 metros. 12 Em frente de cada uma das salas havia uma mureta, que tinha 0,5 metro de altura e 0,5 metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. 13 Depois, o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, e deu 12,5 metros. 14 O salão da extremidade dava no pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. 15 O comprimento total da passagem, de fora da porta até a parede mais distante, na última sala, era de 25 metros. 16 Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. O pátio exterior. 17 Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora, e na frente delas havia uma área calçada de pedras, 18 em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. 19 Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os dois portões, e era de 50 metros. O portão do norte. 20 Depois, o homem mediu o portão do norte, que dava para o pátio de fora. 21 As 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas e também o salão, tinham as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros, e a largura, 12,5 metros. 22 O salão, as janelas e as figuras de palmeiras gravadas eram iguais aos do portão do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus, que ia até o portão. E o salão estava no fim, de frente para o pátio. 23 Do outro lado do pátio desse portão do norte havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual à do lado leste. O homem mediu a distância entre esses dois portões, e deu 50 metros. O portão do sul. 24 Depois, o homem me levou para o lado sul, e lá vi o outro portão. Ele o mediu, e era do mesmo tamanho que os outros. 25 Nas salas desse portão havia janelas, exatamente como nos outros. O comprimento total era de 25 metros, e a largura, 12,5 metros. 26 Havia uma escada de 7 degraus, que ia até o portão, e o seu salão também estava no fim, de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. 27 Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu, e a distância até esse segundo portão era de 50 metros. O pátio de dentro. O portão do sul. 28 O homem me levou pelo portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão, e era do mesmo tamanho que os outros. 29, 30 As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro eram iguais aos dos outros portões. Nas salas desse portão também havia janelas. O comprimento total era de 25 metros, e a largura, 12,5 metros. 31 Havia um salão que dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus, que ia até esse portão. O pátio de dentro. O portão do leste. 32 O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão, e era do mesmo tamanho que os outros. 33 As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de 25 metros, e a largura, 12,5 metros. 34 O salão dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus, que ia até esse portão. O pátio de dentro. O portão do norte. 35 Então o homem me levou até o portão do norte. Ele o mediu, e era do mesmo tamanho que os outros.
36 Esse portão também tinha salas, paredes inteiras enfeitadas, um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de 25 metros, e a largura, 12 metros e meio. 37 O salão dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus, que ia até esse portão. Os edifícios perto do portão do norte. 38 No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifícios. 39 Havia 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas, matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício, não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. 40 Do lado de fora do salão, também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta do norte. 41 Assim, havia 4 mesas dentro do salão, e 4 fora, ao todo 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. 42 As 4 mesas, em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados, eram de pedra cortada. Tinham meio metro de altura e 75 centímetros tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. 43 Em volta das mesas havia abas de 7 centímetros e meio de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. 44 Então ele me levou para o pátio de dentro, onde havia 2 salas. Uma, com frente para o sul, ficava ao lado do portão do norte. A outra, com frente para o norte, ficava ao lado do portão do sul. 45 O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo. 46 E a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi. Só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O pátio de dentro e o templo. 47 O homem mediu o pátio de dentro. Era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. 48 O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem, na entrada, e tinha 2 metros e meio de comprimento por 7 de largura. E nos 2 lados havia muros de 1,5 metro de grossura. 49 O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura, e havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada.